Fala galera, aqui é o professor Júlio. Nesse vídeo eu vou resolver com vocês as questões da UFPR no vestibular de 2025, tá? Foi uma prova que aconteceu ano passado, no caso 2024, para ingresso no ano de 2025. Então foi o último vestibular ocorrido para ingresso na UFPR. Então o arquivo da aula está aqui no link abaixo. Então você pode baixar o arquivo, acompanhar as questões junto comigo, tentar resolver sozinho e depois acompanhar aqui a solução de cada questão, tá? São 9 questões de matemática e eu vou resolver uma por uma aqui, abordando os principais conceitos que a gente precisa para fazer cada questão, ok? Então, antes de começar o vídeo, antes de começar as aulas das questões em si, se inscreva aqui no canal para ajudar o professor aqui. Dê um like no vídeo para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e compartilhe com aquele seu amiguinho que também vai fazer a prova da UFPR. Tudo bem? Então vamos lá, vamos para as questões. Bom, galera, então a nossa primeira questão de desigualdade, assinala a alternativa que corresponde ao maior número, olha só, o maior número inteiro x que satisfaz a desigualdade. Aí nós temos aí uma desigualdade 2x menos 10 menor ou igual a menos 3x mais 8. Quais são os valores de x que satisfazem essa desigualdade, tá? Bom, nós podemos resolver isso aqui igual nós resolvemos uma equação normal, né? Passar quem tem x para um lado, quem não tem para o outro e por aí vai. Então eu vou trazer esse menos 3x para o outro lado da minha desigualdade, positivo, tá? Já que ele está negativo, vou trazer positivo. E vou levar, olha só, esse menos 10 para lá, negativo. Ok? Então, se ele está aqui menos 10, ele vai vir para cá positivo. Mais 10. Bom, 2x mais 3x nós podemos somar, que é 5x, menor ou igual a 18. Ok. Então, quem é o x? Será que eu posso trazer esse 5 para cá dividindo? Fazer 18 dividido por 5? A resposta é sim. Tá? Se esse valor ele fosse negativo, aí a desigualdade ela mudava o sinal dela, mudava o lado que ela estava apontando. Se ela está menor ou igual, ela ficaria maior ou igual. Né? Mas como ele é positivo, não muda essa desigualdade. Tá? Quando o valor é negativo, ela muda. Então, quanto é 18 dividido por 5? Bom, 18 dividido por 5, galera, uma fração equivalente, se nós multiplicarmos por 2, é 36 dividido por 10. 18 sobre 5 é a mesma coisa que 36 sobre 10. Por que eu fiz isso? Porque fica mais fácil. É mais fácil dividir por 10 do que por 5. Dividir por 10 é só a vírgula não dar uma casa. Portanto, isso aqui é 3,6. Portanto, olha só, o x ele tem que ser menor que 3,6. Galera, o que é que eu quero aqui? Eu quero o maior número inteiro x possível, tá? Deixa eu mudar a cor aqui. Olha só, quais são os valores que x pode assumir? X ele pode assumir 3, 2, 1, qualquer valor que seja menor que 3,6. Pode assumir 0 e os valores negativos, menos 1, menos 2, por aí vai. X pode assumir infinitos valores. Bom, o maior desses valores, que é o que a gente precisa, é o número 3. Né? Portanto, a resposta certa já está aqui, né? Assinalada, letra C, número 3, ok? C de casa. Tudo bem? Vamos para a próxima. Bom, questão 2. Em um campeonato de futebol, cada vitória vale 3 pontos, o empate vale 1 e a derrota nenhum ponto. Ok. Um time perdeu apenas 2 jogos dos 34 que disputou e somou 78 pontos. Tá, beleza. Quantos empates ele obteve na competição? Essa é a pergunta final, né? Então, olha só. O time, ele teve de derrotas, digamos que deu o número de derrotas, ele teve 2 derrotas. É o que está dizendo aqui, ele perdeu 2. Então, nós temos o número de vitórias, que cada uma vale 3 pontos, e nós temos o número de empates, que cada um vale 1 ponto. Eu não sei quantas vitórias foram e quantos empates foram. Mas eu sei o seguinte, olha só, ele disputou 34 jogos. Então, eu sei que o número de vitórias mais o número de empates é quanto? Se ele disputou 34 e perdeu 2, então vitórias mais empates são 32. Né? Somando esses dois valores tem que dar 32.
E ele somou 78 pontos. Galera, olha só. Cada vitória vale 3 pontos. Então, 3 vezes o número de vitórias. Cada empate vale um único ponto. Então, eu vou botar só assim, empate. Porque 1 vezes empate é a mesma coisa que empate. Essa aqui é a quantidade de pontos que ele obteve. 3 vezes o número de vitórias mais o número de empates. Isso aqui foi 78. Tem dizendo aqui na questão, né? Então, aqui nós temos um sistema de equações, né? Um sistema de equações do primeiro grau. Como é que a gente resolve um sistema? Bom, nós podemos usar aqui o método da adição ou da subtração, né? E fazer uma equação menos a outra. Então, olha só, eu vou fazer aqui a equação de cima, perdão, a equação de baixo menos a equação de cima, tá? Menos... fazer essa equação menos essa. Então, se você faz aqui, ó, 3v menos v, dá 2v. Ok? E menos E dá 0. 78 menos 32, aí a gente tem que ver, né? 2v é igual a 78 menos 32 vai dar 46. Bom, então qual o número de vitórias? 46 dividido por 2, que é 23. Portanto, olha só, o número de vitórias deles foi 23. Ora, galera, se ele disputou 34 jogos, né, ganhou 23 e perdeu 2, aí você já tem 25. Para chegar nos 34, faltam 9. Okay? Se você somar esses 3 valores aqui, dá os 34 jogos que ele disputou. Portanto, o número de empate, 9. Né? Letra D. Confundi aqui com derrota, D de derrota, mas é o número de empates que nós queremos, que foram 9. Ok? Questão facinha, sistema de equação linear. Vamos para a próxima? Foi! Bom, galera, vamos para a questão 3 aqui da nossa prova. É uma questão de distância entre dois pontos, tá? No plano cartesiano, considere os pontos P e Q, tá? Sendo A um número real positivo, sabendo que a distância entre P e Q é raiz de 8, assinala a alternativa que corresponde ao valor de A. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que a gente vai usar um teorema de Pitágoras, ok? A distância entre P e Q, eu deixei um esboço aqui, é essa distância aqui, tá? A menor distância é o segmento que une P e Q. E aí nós podemos formar aqui um teorema de Pitágoras. Olha só, a distância ela vem de um teorema de Pitágoras, onde esse ângulo aqui é reto, a distância horizontal, esse cateto, é a distância entre as coordenadas x, e a distância vertical é a distância entre as coordenadas y. E aí vem esse teorema de Pitágoras aqui, distância ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Bom, aplicando aqui no nosso problema, a distância ao quadrado entre esses meus dois pontos é a distância entre os x, ou seja, é o 2a menos a mais 1 ao quadrado, mais a distância entre as coordenadas y, que é 0, menos a menos 1 ao quadrado, tá bom? Isso aqui é um teorema de Pitágoras. Bom, a distância entre os dois pontos eu conheço, essa distância está aqui, ó, raiz quadrada de 8. Então, raiz de 8 ao quadrado é igual a... Bom, 2a, esse menos vai alterar o sinal tanto desse a como desse 1. Então, nós temos aqui 2a menos a, que é a, e menos mais 1 vai ser menos 1 ao quadrado. Mais 0, esse 0 não interfere em nada, menos a, e menos com menos mais 1 ao quadrado. Bom, raiz quadrada de 8 ao quadrado, eu posso cancelar o quadrado com a raiz, dá simplesmente 8. E aqui, olha só, nós temos a menos 1 ao quadrado. Se nós desenvolvermos esse produto notável, vai dar a ao quadrado
menos 2A mais 1. Isso aqui é um produto notável, tá? Quadrado da diferença. E aqui é a mesma coisa. Menos A ao quadrado, que é A ao quadrado, menos 2 vezes A vezes 1, que é 2A, mais 1 ao quadrado, que é 1. Tá bom? Então, aqui nós temos 8. A ao quadrado mais A ao quadrado é 2A ao quadrado. Menos 2A é menos 4A. E 1 mais 1 é 2. Bom, isso aqui é uma equação do segundo grau. Vamos igualar isso aqui a zero. Mas antes de igualar a zero, já que todo mundo aí é múltiplo de 2, eu vou dividir essa equação toda por 2, para deixar os nossos termos mais simples para se resolver a equação. Então, 8 dividido por 2 é 4. 2A ao quadrado dividido por 2 é A ao quadrado. Menos 4A dividido por 2 é 2A. E 2 dividido por 2 é 1. Agora eu vou passar esse 4 para cá negativo. Então vai ficar 0 igual a A ao quadrado menos 2A mais 1 menos 4. Bom, esse 1 com esse menos 4 vai dar menos 3. E eu vou só inverter a ordem aqui, porque isso aí não faz muita diferença. Eu vou botar os termos do lado esquerdo. Então, A ao quadrado menos 2A menos 3 é igual a 0. Bom, isso aqui é uma equação do segundo grau. Pode resolver por soma e produto, pode resolver por Bhaskara. Eu vou resolver por Bhaskara, que eu acho que é o que a maioria sabe, né? Bom, Bhaskara, nós temos aqui os coeficientes A, B e C da equação. O A é quem multiplica o A ao quadrado, que nesse caso é 1. O B é quem multiplica o A, que é menos 2. E o C é menos 3. Delta vai ser, na nossa equação, lembrando da formulazinha, B ao quadrado menos 4AC. Bom, B ao quadrado, galera, menos 2 ao quadrado é 4. Menos 4 vezes 1 vezes menos 3. 4 menos, se eu estou multiplicando aqui 2 negativos, isso aqui vai dar positivo. E 4 vezes 3 é 12. 4 mais 12 é 16. Agora, quem é o nosso A? O nosso A inicial lá da equação, né? É menos B, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes o A coeficiente, tá? O coeficiente A. Esse A é diferente desse, pelo amor de Deus. Então, A vai ser menos B, ou seja, o B é menos 2. Então, menos B é 2. Mais ou menos raiz de delta. O delta nós calculamos aqui que é 16. Raiz de 16 é 4. Dividido por 2 vezes A, que é 2. Bom, 2 dividido por 2 é 1, mais ou menos. 4 dividido por 2 é 2. Então, aqui nós concluímos dois valores possíveis para A. Temos o A1 e o A2. O A1 vai ser 1 mais 2, que é 3. O A2 vai ser 1 menos 2, que é menos 1. Tá, e qual é a nossa solução, professor? Olha só, como na questão aqui diz que o A é um valor positivo, A é um número real positivo, então o A só pode ser o 3, tá? Então, A igual a 3. Vou deixar aqui a solução completa para vocês tirarem um print aí, tá? A igual a 3, portanto, letra E. É de elefante aqui. Ok? Então, questão de distância entre pontos. Muitos conceitos aqui, teorema de Pitágoras, equação de segundo grau, distância entre pontos, por aí vai. Mas são conceitos bons e importantes para você fazer a prova do vestibular. Ok? Então, até o próximo vídeo, até a próxima questão. Vamos lá? Vamos lá, galera. Questão 4. Um quadrado e um retângulo possuem cada um uma área de 25 centímetros quadrados. Bom, eu já fiz um esboço aqui de um quadrado e um retângulo e ele afirma que essa área é 25 centímetros quadrados, tanto no quadrado como no retângulo. Olha só, antes de fazer a questão, se eu sei que essa área é 25, então qual o lado do quadrado? Bom, o lado do quadrado de lado 5 é raiz quadrada de 25, que é 5.
tá? Porque como é que a gente calcula a área de um quadrado? É o lado ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Portanto, o lado do quadrado é 25. Aí ela afirma o seguinte: o comprimento de um dos lados do retângulo é a metade do comprimento do lado do quadrado. Então, esse lado menor aqui do retângulo, digamos que é a metade do lado do quadrado, que é isso que afirma. Bom, se lá é 5, aqui vamos botar assim, ó, metade é 5 sobre 2, né? Ou 2,5, se você preferir. Eu prefiro trabalhar com fração, mas se você quiser fazer com 2,5, com decimal, também dá certo. A pergunta é qual a medida do outro lado do retângulo, né? Do lado de maior comprimento. E digamos que essa medida seja x, ok? Bom, primeira coisa, esse x é o que nós queremos descobrir. A área de um retângulo é base vezes altura. Essa área nós sabemos que é 25. A base é o que nós queremos descobrir, que é o x, e a altura é o 5 sobre 2, ou 2,5. Eu prefiro trabalhar com 5 sobre 2, com fração. Ok? Então, quanto a esse x? Olha só, galera, esse 2 que está dividindo esse meu x, ou 5, ele vai passar para cá multiplicando esse 25. Ok? Então, 2 vezes 25 é 50. 50. E esse 5 que está multiplicando, ele vai passar para cá dividindo o 25, dividindo o 50, tá? Então, o x vai ser 50 dividido por 5. É esse meu x. Portanto, x é igual a 10. 10 centímetros. É esse lado aqui do retângulo. Portanto, letra E, 10 centímetros, tá? Questãozinha muito simples de área de quadrado e área de retângulo, ok? Vamos para a próxima. Bom, galera, então vamos lá, questão 5. O gráfico da função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c intersecta o eixo x nos pontos menos 1 e 3. Determina os valores de b mais c. Galera, interceptar o gráfico em menos 1 e 3 quer dizer que menos 1 e 3 são raízes dessa função. Ou seja, menos 1 e 3 são os valores que quando eu faço f de menos 1, isso aí dá zero. Né? Intercepta, o y é zero, intercepta o eixo x. Da mesma forma, f de 3 também tem que ser zero, porque menos 1 e 3 são raízes dessa minha função. Bom, só que quem é f de menos 1? Olha só, f, vou deixar aqui em formato de sisteminha. F de menos 1 é quando você substitui o seu x na função por menos 1. Tá? Então, no lugar do x, eu vou colocar menos 1. Então, nós temos menos 1 ao quadrado, mais b vezes, quem é o x? Menos 1, mais c. E o nosso f de menos 1, portanto, menos 1 ao quadrado é 1, b vezes menos 1 vai ser menos b, mais c. Isso aqui tem que ser igual a zero. Ok? Da mesma forma, vamos fazer para o f de 3. F de 3 é o quê? No lugar do x na função, você substitui o 3. Então, nós temos 3 ao quadrado, mais b vezes 3, mais c. Portanto, o nosso f de 3, 3 ao quadrado é 9, b vezes 3 é 3b, mais c. Isso aqui é igual a zero também. Portanto, como b e c ele não muda de uma equação para outra, nós temos aqui um sistema. Deixa eu mudar essa cor aqui para azul, que agora nós vamos resolver um sistema. Qual sistema? Ora, nós sabemos que 1 menos b mais c é zero, da primeira equação. E da mesma forma, 9 mais 3b mais c também é zero. Então, nós vamos resolver esse sistema para achar os valores de a e b. Opa, perdão, de b e c, né? Para resolver esse sistema, nós podemos fazer uma equação menos a outra. Então, 9 menos 1, vou fazer a de baixo menos a de cima, tá? 9 menos 1 é 8,
3b menos b, tá? Perceba que você tem menos daqui e menos daqui. Então, vai ser mais b, mais 4b, né? Porque é 3b mais b, 4b. E c menos c é zero. Isso aqui é igual a zero. Bom, agora a equação do primeiro grau, 4b, o 8, vou passar para cá negativo. E depois vou dividir ele por 4. Então, o b vai ser menos 8 sobre 4. B é igual a menos 2. Esse aqui é o nosso valor de B. Ok? Aí o C. Vamos olhar para essa primeira equação aqui. Na primeira equação, nós sabemos que 1 menos B mais C tem que ser zero. Tá? Portanto, o C vai ser esse B eu vou passar para cá positivo e o 1 eu vou passar para lá negativo. Tá? O C vai ser B menos 1. Só que o nosso B nós descobrimos ali que é menos 2. Menos 1. Portanto, o nosso C vai ser menos 3. Ok? Então, C é igual a menos 3. E o que é que ele pergunta no final das contas? Olha só, o B é menos 2, o C é menos 3, tá? Decora esses valores aí. A pergunta final é, quanto é B mais C? Olha só, B mais C. O B nós descobrimos que é menos 2 e o C descobrimos que é menos 3. Portanto, menos 2 menos 3 vai ser menos 5. Letra A. Está marcado aqui já, né? Portanto, olha aí a resolução. Resolução até que simples, né? Nós tínhamos que saber o que são raízes de uma função, que é quando você iguala a função a zero, e saber resolver um sistema de equações do primeiro grau. Olha só, segunda questão de sistemas de equações que cai nessa nossa prova, hein? Para vocês verem aí o grau de importância que é saber resolver um sistema para fazer essa avaliação. Tá bom? Então, vamos para a próxima questão. Bom, galera, questão 6. Olha só, 3 amigos vão viajar em um carro que possui 5 lugares. Durante a viagem, eles vão mudar de lugar, de modo que cada um ocupará apenas um lugar no veículo. Ok. Como o lugar do condutor deve ser ocupado, e sabendo que eles vão se revezar, quantas configurações são possíveis? Bom, para isso, galera, eu vou fazer um esboço aqui dos lugares de um carro. Ok? Então, temos aqui na frente o lugar do motorista, o lugar da pessoa que vai na frente, e os 3 lugares de trás, né? Digamos que nós temos 3 pessoas aí. Ana, Bia e Carlos. Vão ser o nome das nossas 3 pessoas. Olha só, o lugar do motorista, ele tem que necessariamente ser ocupado. Então, digamos que Ana, ela vai dirigir. Então, Ana vai estar aqui. Quantos lugares sobraram para Bia escolher? Bom, Bia pode escolher entre 4 lugares. Dado que Bia escolheu o lugar dela, quantos lugares sobraram para Carlos escolher? Bom, se Bia escolher um dos lugares, vão sobrar 3 lugares para Carlos. Então, o total de possibilidades com Ana dirigindo são 3 vezes 4, que é 12. Tá? Se a ordem não importasse, veja que a ordem aqui da escolha importa. Tá? Bia ir na frente e Carlos ir atrás é uma configuração diferente de Carlos ir na frente e Bia ir atrás. Então, se a ordem não importasse, você dividiria por 2 fatorial. Mas como a ordem importa, então você vai simplesmente multiplicar 4 vezes 3, que é 12. Okay? 12 possibilidades com Ana dirigindo. Bom, de forma análoga, podemos considerar as configurações com Bia no volante. Então, digamos agora que Bia vai dirigindo. Então, Ana tem 4 possibilidades de escolha, e dado que ela escolheu 1, Carlos vai ter 3 possibilidades. 3 vezes 4 também é 12. Da mesma forma, poderíamos considerar que Carlos vai dirigindo. E se Carlos vai dirigindo, Ana vai ter 4 possibilidades de escolha, e escolhido uma, Bia vai ter 3 possibilidades de escolha. Então, 4 vezes 3, 12. E o que é que nós fazemos com esses valores? Somamos. Ou seja, o número de possibilidades total vai ser 12 mais 12 mais 12, que são
36 possibilidades. Resposta letra D. Okay? Questão de análise combinatória. Essa questão é uma questão de arranjo. Né? Arranjo é quando você quer saber o número de possibilidades e a ordem importa. Se a ordem não importa, é combinação. Nesse caso, arranjo. Beleza? Então, vamos para a próxima questão. Bom, galera, então vamos para a nossa questão 7 aqui. É uma questão que tem muito conceito, tá? É uma questão de função. Então, vamos lá, olha só. São dadas aqui 3 funções, tá? A função f, a função g e a função h. A função composta u, quem é a função u? Vai ser a função h composta por g composta por f, tá? É uma função afim. Isso quer dizer que se você fizer essa composição, que eu vou fazer, vai dar uma função de primeiro grau, tá? Assinale a alternativa que corresponde ao coeficiente angular da função de primeiro grau, u, tá bom? Então, olha só, primeiro, o que é uma função composta? Primeiro, vamos fazer essa composição aqui, g composta por f. G composta por f é você pegar a função g e no lugar do x você colocar a função f. Tá? Quem é a função g? Não é 4x? Então, no lugar do x ali, ó, 4 vezes, eu vou colocar a função f. Quem é a função f? 2 elevado a x. Ok? Então, essa é a função g composta por f. G, bolinha, f. Ok. Agora, quem é a função h composta por g composta por f? É a função h, e no lugar do x, você coloca g de f de x. Ok? G de f de x. Só que g de f de x é o que a gente acabou de calcular aqui. É essa função. Então, vamos pegar a função h e no lugar do x colocar 4 vezes 2 elevado a x. Ok? Bom, só que quem é a função h? Não é log de x na base 8? Então, vamos lá. Então, log na base 8 de x. Mas quem é o nosso x aqui? É 4 vezes 2 elevado a x. Beleza? Então, essa é a nossa função u. G composta, h composta por g composta por f. Então, olha só. Então, a nossa função u vai ser log na base 8 de 4 vezes 2 elevado a x. Bom, agora aqui nós vamos utilizar de algumas propriedades dos logaritmos, tá? A primeira propriedade que eu vou usar, vou até deixar ela aqui em cima. Log em qualquer base de a vezes b, isso aqui é log de a mais log de b, tá? Isso aqui é uma propriedade do logaritmo. Utilizando isso aqui, nós vamos ter log na base 8 de 4 mais log na base 8 de 2 elevado a x, tá? Bom, para resolver esse logaritmo, nós podemos utilizar da propriedade da mudança de base, né? Porque log de 4 na base 8, nós podemos fazer uma mudança de base aqui. 4 e 8, ambos são logaritmos que conseguimos resolver se tivermos uma base 2. Então, para transformar isso aí numa base 2, você vai elevar tanto o de cima a base 2, como o de baixo também na base 2. Ok? Da mesma forma, esse x aqui, usando a propriedade da potência, ele vai descer aqui multiplicando esse logaritmo. Ok? Então, vamos fazer x vezes log de 2 na base 8. Bom, log de 2 na base 8, nós também conseguimos fazer uma mudança de base. Então, log de 2 na base 8 é log de 2 na base 2 sobre log de 8 na base 2. Agora, olha só, essa primeira parte aqui, log de 4 na base 2, qual o número que você eleva ao 2 que dá 4? Bom, esse número aqui é 2. O de baixo, esse aqui, ó, log de 8 na base 2, qual o número que você eleva a 2 e dá 8? É o 3. Mais
x vezes log de 2 na base 2 é 1, tá? Porque 1 é o número que quando você eleva o 2 dá 2. Então é 1. E log de 8 na base 2 também 3. Bom, então essa aqui é a nossa função u. Tá? A nossa função u vai ser o quê? Vai ser x sobre 3 mais 2 terços. Tá? Agora, olha só. Quando nós temos uma função afim, esse número aqui é o que nós chamamos de coeficiente linear. E o número que multiplica o x é o que nós chamamos de coeficiente angular. Tá? Então, o coeficiente angular aqui, como é x sobre 3, então, ó, coeficiente angular é igual a 1 terço. Tá? 1 terço, porque o x está sendo multiplicado pelo número 1 terço aqui. Portanto, nossa resposta aqui, 1 terço, ok? Letra A. Então, ó, vou deixar toda a solução aqui para vocês tirarem print, para vocês estudarem. Então, a nossa solução é 1 terço, beleza? Então, é isso. Muita propriedade de logaritmo, então você tem que estar bem firme nas propriedades de logaritmo para poder resolver essa questão. Ok? Então, até a próxima questão. Vamos lá? Bom, questão 8 vai ser uma questão que envolve trigonometria, né? Arcos, principalmente aí arco duplo. Bom, nós temos que lembrar de duas coisas aqui para poder resolver essa questão. A primeira é a identidade fundamental da trigonometria, que me diz o seguinte. Ela me diz que o seno ao quadrado de qualquer ângulo mais o cosseno ao quadrado de qualquer ângulo, o mesmo ângulo ali, isso aqui sempre tem que dar igual a 1. Tá? E outra propriedade que nós temos que saber é o cosseno da soma de dois arcos. Então, por exemplo, cosseno de A mais B, como é que você faz o cosseno de uma soma de dois ângulos? É o cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. Tá? Então, nós temos que saber essas duas formulazinhas aí, essas duas identidades, para conseguir resolver essa questão, ok? Vamos lá, olha só. O que a questão pergunta é qual o valor do cosseno de 2x, tá? Bom, cosseno de 2x é a mesma coisa que o cosseno de x mais x. Utilizando essa nossa identidade da soma de dois arcos, isso aqui é cosseno A, cosseno B. Nesse caso, A e B são iguais, ambos são x. Menos seno A, seno B. Ok? Portanto, o cosseno de 2x vai ser o quê? Cosseno x vezes cosseno x, uma coisa vezes ela mesma, é essa coisa ao quadrado. É o cosseno ao quadrado de x. E seno x vezes seno x é seno ao quadrado de x. Ok? Agora, olha só. Quem é cosseno ao quadrado de x? Bom, cosseno ao quadrado de x, se você pegar essa primeira identidade e trouxer o seno ao quadrado para esse lado, o cosseno ao quadrado de x vai ser 1 menos seno ao quadrado de x, tá? Trazendo o seno ao quadrado para o outro lado da igualdade. Então, cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado de x. Menos seno ao quadrado de x. Tá? Isso aqui é cosseno ao quadrado. Bom, beleza. Então, nós temos aqui 1 menos seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x vai ser 2 seno ao quadrado de x. Tá? Menos seno ao quadrado menos seno ao quadrado é menos 2 seno ao quadrado. Aí, olha só que lindo. Aqui, esse seno ao quadrado, seno de x, nós temos o valor aqui, que é 3 quintos. Então, o seno ao quadrado de x é 3 quintos ao quadrado. Então, 1 menos 2 vezes. Quanto é 3 quintos ao quadrado? 3 ao quadrado é 9.
5 ao quadrado é 25. Então, aqui nós temos 1 menos 2 vezes 9, 18 sobre 25, tá? Bom, igualando aqui os denominadores, 1 eu posso multiplicar por 25 embaixo e 25 em cima. Então, fica 25 sobre 25. 1 menos 18 sobre 25. Bom, 25 menos 18, 7 sobre 25. E aí nós temos a nossa resposta aqui, letra C, beleza? Trigonometria, muito legal estudar trigonometria. Então vamos para a próxima questão. Bom, nossa última questão da prova, duas circunferências com raio 1 e 3 são tangentes no ponto P. Olha só, galera, dizer que são tangentes quer dizer que elas se encontram em um único ponto, tá? Primeiro, eu já vou começar colocando aqui esse raio, que é 1, e esse raio aqui, que é 3, ok? Beleza. Conforme figura ao lado, a reta R tangencia as duas circunferências nos pontos A e B. Bom, quando ele diz assim, tangencia, quer dizer que toca em um único ponto, e além disso, esse segmento aqui, esse raio que toca o ponto de tangência, ele é perpendicular, tá? Ele tem um ângulo de 90 graus aqui. Então, isso aqui é extremamente importante quando a gente está falando de tangência, tá? Aquele ângulo formado ali pela reta tangente e o raio que passa por esse ponto de tangência é 90 graus, tudo bem? Assinale a alternativa que corresponde à distância entre A e B. Então, nós queremos saber essa distância aqui, ó, entre esse ponto A e esse ponto B. Queremos saber essa distância, tá? Bom, a estratégia aqui é nós fazermos essa construção desse mesmo AB aqui, ó, perpendicular a B. Então, olha só, vamos traçar esse segmento aqui. Concorda que essa distância aqui é a mesma distância x que nós queremos, né? Além disso, como esses dois segmentos aqui, x e x, eles são paralelos, esse ângulo aqui também é 90 graus. Tá? Bom, beleza. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos ligar esses dois raios através do ponto de tangência, e aí nós temos aqui um triângulo retângulo. Olha só, aqui é raio 1, aqui é raio 3. Então, se eu unir esses dois raios, como eu fiz a união, esse segmento aqui mede 4, ok? Então, olha só, eu vou fazer um desenho aqui desse mesmo triângulo, só que aqui fora, tá? Vou pegar esse mesmo triângulo aqui, ó, e colocar ele aqui fora. Opa! Que é 4. Olha só, esse triângulo que nós formamos ali dentro é esse triângulo aqui, aproximadamente, tá? (90 graus). Essa distância aqui é 4. Essa distância x é o que nós queremos calcular. Agora, quanto é que mede essa distância aqui? Veja, se esse círculo grande ele tem raio 3, esse raio aqui é 3, o total. Só que nós retiramos essa medida pequena, que é igual ao raio da primeira circunferência. Não é um retângulo aqui? Então, essa medida 1 é igual a essa medida aqui. Se o raio era 3 e eu tirei 1, aqui sobrou 2. Não é isso? Então, vamos colocar essa distância aqui sendo igual a 2. Beleza? Então, olha só, nós temos aí um triângulo retângulo de hipotenusa 4, ou seja, pelo teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois catetos, tá? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Bom, 4 ao quadrado é 16. 2 ao quadrado é 4. 4 eu vou passar para cá, negativo. Ou seja, o nosso x ao quadrado é 16 menos 4 é 12. Bom, então quanto é o x, professor? O x agora você vai extrair a raiz quadrada de 12. Ah, professor, mas 12 não tem raiz quadrada. Verdade. Só que 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. E do 4 eu consigo extrair a raiz quadrada. Raiz quadrada de 4 é 2. E 3 não tem raiz quadrada. Então eu tirei a raiz quadrada do 4, que é 2.
e o 3 ficou dentro da raiz. Portanto, o nosso x é igual a 2 raiz de 3, letra D. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado aí das soluções. Dê um like aí para ajudar o trabalho do teacher aqui, tá? E eu voltarei fazendo mais vídeos de mais resoluções das outras provas da UFPR, do Enem e do que vocês pedirem, tá bom? Então até o próximo vídeo, beijo, se inscreva aqui no canal e deixa o like. Tchau, beijo!